Tô pensando seriamente em colocar o título desse vídeo uma coisa bem clickbait, tipo, eu descobri o segredo dos revisores e eles me odeiam, porque hoje vou contar para vocês o que os revisores realmente querem do seu artigo. Ai, que palhaçada! Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no Lud Me Explica e hoje vamos falar sobre um dos maiores medos, um dos maiores pesadelos do mundo acadêmico. Vamos falar sobre eles, os revisores de artigos. Ai, que palhaçada, mas vamos falar hoje sobre o que um revisor realmente espera ao ler o seu artigo, né? Eu vou falar hoje muito baseado na minha experiência como revisora, o que eu espero quando estou lendo um artigo, seja de congresso, seja de revista, né? Também vai ter minha experiência como revisada, fui aceita, já fui recusada, e isso acaba juntando um pouquinho de experiência e entender o que o revisor realmente busca ao ler teu artigo, né? Então eu vou percorrer todo o processo de construção do artigo e eu vou falar em cada sessão o que geralmente os revisores esperam que você faça, né? Ou pelo menos o que a Ludmilla espera que você faça. Ai, vamos lá! Antes de realmente falar em cada sessão o que a gente espera, eu acho importante frisar que ao ler um artigo acadêmico, nós esperamos três grandes coisas. O primeiro é que ele seja bem escrito, então, né, que ele tenha uma boa ortografia, que ele esteja bem fundamentado, que ele seja objetivo, que ele seja conciso e transparente. A segunda coisa que a gente espera é que ele seja cativante. Tem artigos que pode ser 50 páginas que eu leio assim num fio de tarde, porque eles são interessantes de se ler. A forma como ele é escrito é interessante. Agora tem outros que é 5 páginas, eu posso demorar 3 dias para ler porque não é cativante. E a terceira coisa, né, inclusive uma das mais importantes, é o artigo tem que ser inovador. Não adianta você estar querendo reinventar a roda, precisa ser uma coisa diferente, uma coisa que vai acrescentar na ciência brasileira, na ciência mundial, não é mesmo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do artigo em si. O primeiro ponto, né, que a gente tem que levar em consideração é o resumo. O que um revisor geralmente espera de um resumo? O resumo, ele, como o nome mesmo dele diz, ele vai ser um grande apanhado do que você vai apresentar no teu artigo. Então, tem gente que geralmente já começa o resumo falando: esse artigo propôs tal coisa, tal coisa, tal coisa, a gente fez isso, 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 a gente obteve isso, 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 e finaliza com uma frase assim de efeito, né? Eu, pelo menos, gosto de resumos que terminam com uma frase de efeito relacionado ao tema da pesquisa. Agora, outros já começam falando do contexto, aí fala o que fez, aí fala o objetivo, os resultados e termina com a frase de efeito. Ele tem que ser conciso, ele tem que ser objetivo e ele tem que ser muito claro, porque o resumo é o que realmente vai cativar o teu leitor. Se a pessoa vai decidir se ela quer ler ou não teu artigo, vai ser a partir do resumo, porque quando a pessoa faz um mapeamento sistemático, ela faz uma revisão de literatura, o resumo é a parte mais importante do artigo, assim como o título, né, que tem que chamar a atenção. Então, o resumo ele tem que ser curto, ele tem que ser conciso e ele tem que resumir muito bem o que você está trabalhando, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o abstract, né? O que os revisores esperam do teu abstract. Geralmente, quem vai fazer um abstract, ele pega o resumo em português, coloca no Google Tradutor, dá Ctrl+C, Ctrl+V no artigo. Tem problema? Tô julgando? Não tem problema e não estou julgando porque eu também já fiz isso. Ainda faço. O maior problema de você fazer isso é você não revisar a tradução dele, porque o Google Tradutor às vezes faz algumas traduções erradas e se você passar o texto bruto para o seu artigo, vai acabar tendo alguns erros, algumas coisas que vão sim incomodar o revisor e que ele vai apontar na correção dele. Então é importante você revisar, né, a sua tradução antes de colocar no seu artigo. E não precisa ser o poliglota, não precisa ser o aluno da FISC para fazer isso. É só tomar um pouquinho de atenção, ser um pouquinho cuidadoso ali na hora de ler o teu artigo. Em
relação à introdução, eu gosto de falar que a introdução ela é a parte mais lúdica do teu artigo. Ela é como se fosse uma narrativa. Você tem que seguir um conjunto de passos para cativar o teu leitor e para ele conseguir, né, se motivar, criar aquela empatia pela tua história. Ela conseguir entender o motivo pelo qual você está fazendo a sua pesquisa. Então, como é que tem que ser uma introdução, né? Geralmente, você apresenta teu contexto macro, você apresenta teu contexto micro, você apresenta os problemas ali no teu contexto, apresenta a tua solução, né, o que você está propondo, a justificativa de você estar fazendo aquilo e, né, os objetivos da tua pesquisa. É de praxe também na computação a gente fazer um último parágrafo apresentando o que a gente vai falar nas próximas sessões, né? Mas não é obrigatório, eu só acho que fica mais organizado. Mas então o que você teria que fazer? Eu vou dar um exemplo num artigo meu. Contexto macro. O meu contexto macro vai ser a educação infantil brasileira. Na educação infantil brasileira está prevista a inclusão de crianças com deficiências. Aí eu apresento a problemática do contexto macro. Porém, né, na realidade não é isso que acontece. Aí eu apresento o meu contexto micro. Em específico, as crianças surdas passam por isso. Eu estou apresentando o meu contexto micro. Beleza? Entendemos essa questão do contexto macro, crianças com deficiência. Contexto micro, crianças surdas. É isso que você vai ficar fazendo. Um artigo ele pode ter mais de um contexto macro e um contexto micro. O meu, por exemplo, eu apresento essa questão da educação, aí eu apresento o contexto macro e micro dos jogos digitais, né? Falo, jogos digitais são interessantes no contexto educacional, nananana. Aí eu falo um pouco sobre jogos educacionais para crianças surdas. Aí o contexto micro, entendeu? Você tem que, nessa parte do contexto, apresentar qual é a situação ali que você vai fazer a sua pesquisa. É muito importante essa parte para que a pessoa consiga criar esse sentimento de empatia pelo que você está fazendo. Ela consiga entender a motivação daquilo que você está fazendo. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer como se fosse uma preparação para a solução, né? Então, por exemplo, eu estou utilizando design participativo. Aí eu começo a falar, né? O design participativo é interessante, não sei o que. Eu preparei a pessoa para minha solução, aí eu apresento a solução, né? Falo, eu quero propor isso. Mostro a justificativa, por que isso é importante. Eu falo, é importante porque isso aqui vai empoderar a criança surda, isso aqui vai criar jogos que são mais interessantes para o contexto delas, isso aqui vai ajudar elas a desenvolverem algumas habilidades, etc. Apresentei a justificativa e apresento os objetivos do meu estudo, né? Quero desenvolver uma plataforma colaborativa, eu quero desenvolver uma metodologia, não sei o que. É desse jeito que tem que ser. Tem certos artigos que já começam uma coisa bruta, né? Eu já li uns artigos que ele já começava apresentando o objetivo. O objetivo desse artigo, não sei o que. Calma lá, filhão. Tem que ter essa dança, tem que ter a narrativa. Você não começa uma história pelo clímax. Então é importante você apresentar primeiro o contexto para ir apresentar a tua solução, aí apresentar o objetivo do teu trabalho. Isso faz com que a pessoa, né, consiga se sentir mais envolvida com a leitura. Mas é importante mencionar, pessoal, que artigo acadêmico, diferente de uma narrativa, diferente de um Game of Thrones, você não pode manter o seu leitor no suspense. Tem gente que gosta de fazer suspense, né? Mas num artigo acadêmico não faça isso porque vai deixar o revisor muito puto. Então, né, fale as coisas, não fica guardando segredo porque o revisor vai ficar bravo com você. Em relação à fundamentação teórica, né, tem vários nomes, tem gente que chama de referencial teórico, acho que não importa muito pro revisor qual nome que você adota. Essa sessão você vai apresentar quais foram os conceitos importantes para o desenvolvimento da tua pesquisa, né? No meu, por exemplo, eu falo sobre jogos digitais, eu apresento o contexto educativo, eu falo sobre design participativo que eu estou pesquisando, game design, então eu vou apresentar tudo que eu for utilizar, né, na minha pesquisa, eu apresento no fundamentação teórica. É importante, né, nessa sessão específica que ela seja bem concisa. Tem gente que, olha, faz um texto gigantesco na fundamentação teórica, perde um monte de espaço no artigo porque, né, quer fazer quer fazer a propaganda, o merchandising do trabalho dos outros. Gente, faz o mais conciso possível essa sessão. Se a pessoa se interessar pela pesquisa dessa outra pessoa, ela vai no artigo e vai ler. Então não fique perdendo tempo, não fique perdendo espaço
nessa sessão, porque senão você vai ficar louco. Se fosse uma tese, se fosse uma dissertação, beleza, você tem o tempo que você quiser, você tem o espaço que você quiser para escrever, mas é importante que você seja conciso, objetivo, deixar o mais sequinho possível essa sessão, porque ela é bem cansativa muitas vezes pro leitor, né? Então fica a dica, deixa ela bem sequinha, bem fininha. Agora falando sobre o que o revisor espera na seção de materiais e métodos, ou metodologia, né? Depende do artigo. Geralmente, nessa seção, o que você vai fazer? Você vai apresentar quais foram os passos metodológicos que você tomou para chegar onde você chegou, né? E apresentar os resultados na próxima sessão. É muito importante que você seja detalhista, você apresenta com detalhes e justifique o porquê que você tomou os seus passos. Tem gente muitas vezes que fala, fiz isso, utilizei tal ferramenta, utilizei tal metodologia, utilizei tal técnica e não me explica o porquê. Aí eu fico... Porque fonte da tua cabeça diz pra usar, você precisa justificar por que você utilizou aquilo. Você escolheu programar um negócio em Java. Por que você escolheu Java? Por que você não fez em Python? Entendeu? É importante você justificar, é importante você detalhar. E uma coisa que eu acho muito importante em qualquer sessão de materiais e métodos é você fazer uma imagem que sumarize os passos metodológicos que você adotou. Por mais que muitas vezes você não tenha espaço, vê se você arranja um espacinho para colocar essa imagem. Eu acho que ela fica muito explicativa, ela fica muito fácil para o leitor entender a tua metodologia, ela deixa a sua metodologia mais clara. Então fica a dica, façam imagens para a metodologia de vocês, porque eu acho muito importante e fica muito bacana no seu artigo. Agora a gente vai falar dele, uma das seções mais temidas do nosso artigo, que são os resultados obtidos, as discussões que a gente obteve ali no nosso artigo, né? Por que é tão difícil? Eu acho que essa seção ela é muito difícil porque apresentar os resultados em si só já é uma coisa complicada, e além disso você pegar todas aquelas informações brutas e tirar um conhecimento daquilo é uma atividade difícil e que é dolorida para o pesquisador, né? Quais dicas que eu posso dizer para vocês em relação a essa sessão? Eu acho que a primeira coisa que eu acho muito importante é seja transparente em relação a seus dados. Muitas vezes a pessoa falou, obtive tal dado, obtive tal coisa, isso, e não me apresenta, né, como que ele obteve esses dados, não apresenta, por exemplo, uma tabela apresentando esses dados, não deixa, por exemplo, um link para a base de dados que ele utilizou. Eu acho muito importante que, se você puder disponibilizar tudo que você utilizou na tua pesquisa em algum link para o pesquisador, para o leitor, para o revisor, para quem quer que seja, é muito importante em qualquer pesquisa. A gente tem que ser transparente nos nossos dados, até porque uma das características da ciência é a replicabilidade. É muito importante que o teu artigo seja replicável. E como que o teu artigo vai ser replicável se eu não sei quais dados que você utilizou? Ai. Então é importante você deixar nessa transparência no teu artigo. A parte de resultados é muito importante você utilizar tabelas, né? Se você for utilizar uma tabela, é muito importante não só jogar tabela no teu texto. Explica a sua tabela, apresenta quais foram os pontos mais importantes ali. Você frisa, como a gente pode ver aqui na tabela, a gente obteve isso. Aí você mostra, assim, você vai direcionando o teu leitor para ele direcionar o seu leitor em certos aspectos da sua tabela. É muito importante você fazer essa atividade, não só jogar a tabela no trabalho. Se você só jogar a tabela, não falar nem um pouquinho sobre ela no texto, o revisor vai brigar com você. Então não faz isso. Ai, hein? Não faz isso. Outra coisa que eu acho importante nos resultados, além da transparência, além de cuidar das tabelas, é você apresentar as discussões, né? Você ter todo esse apanhado geral dos dados que você tomou e falar, a partir de tudo isso aqui eu pude perceber isso, nós percebemos isso. Tem gente que só apresenta os dados, não apresenta nenhuma discussão em cima. Para mim é a mesma coisa, sei lá, de você me mostrar uma bandeja cheia de itens de receita de um bolo e não me fazer o bolo.
Você tá me mostrando todos os itens da receita do bolo, mas eu quero o bolo completo, eu quero comer o bolo. Como é que eu vou comer o bolo se só tem os ingredientes ali? Você precisa fazer o bolo é as discussões, você tem que apresentar para o leitor, a partir de todos esses dados que eu obtive, quais foram as conclusões que eu cheguei. Aí você vai apresentar ali nas discussões. Eu percebi isso, isso, isso e isso. Então, toma muito cuidado com essa sessão. É geralmente uma das sessões que os revisores mais pegam no pé. É importante explicar as imagens se você utilizar, explicar as tabelas se você utilizar. Tomar cuidado em questão de foto. Tem muita gente que coloca foto de participante em artigo. Muito cuidado se você passou, né, pelo comitê de ética. Lê lá no seu TCLE se você pode mostrar a imagem desses participantes, se você fez algo em relação a isso. Se não, censura a cara do participante, faz alguma coisa para manter a privacidade deles. É muito importante tomar cuidado com isso, senão o CEP, né, o Comitê de Ética em Pesquisa, vai pegar no teu pé. Então tome cuidado com isso. E acho que é isso em relação aos resultados. Geralmente quando eu vou pegar no pé de alguém nos resultados, são esses aspectos que eu presto atenção. E finalizando, né, vamos falar sobre a conclusão. Para mim a conclusão é a sessão mais fácil de fazer. Basicamente você faz ali um parágrafo sumarizando o que você apresentou, né, na tua pesquisa. Eu fiz isso, fiz aquilo, etc e tal. Você vai apresentar as limitações do seu trabalho e também, né, as ameaças à validade. É muito importante você apresentar isso. Tem gente que acha que isso você está diminuindo o seu trabalho, está menosprezando o seu trabalho, quando na verdade não está fazendo isso. Você está deixando o seu trabalho realista. Todo trabalho tem limitação, por mais maravilhoso que ele seja, por mais incrível que ele seja, ele vai ter limitações. É importante você deixar isso bem claro na tua pesquisa. Então, deixe bem explicadinho quais são as limitações dele. Tem também a parte de trabalhos futuros, né? Muitas vezes a gente vai dar continuidade na pesquisa, né? Tem casos que a gente não vai dar não, mas na maioria dos casos a gente vai dar continuidade na pesquisa, então é muito importante você falar como passos futuros, eu pretendo fazer isso aqui, eu quero avaliar com esse público-alvo que eu não consegui avaliar, eu quero implementar essa nova característica aqui na minha ferramenta que eu não consegui fazer antes, eu quero fazer outra coisa, eu quero expandir, eu quero mudar alguma coisa. Então é muito importante essa sessão, principalmente para dar pra gente essa visão de que aquele trabalho não vai morrer, que aquele trabalho ele vai crescer ainda mais. Então é uma parte muito importante do teu artigo você deixar bem claro quais são os trabalhos futuros. E eu acho que se vocês tomarem essas minhas dicas, né, eu não coloco minha mão no fogo, né, porque nem todo revisor é bonzinho. Tem revisor que acorda ali com o pé esquerdo, que ele tá de mau humor e qualquer coisinha ele vai pegar no seu pé e ele vai achar um A com crase errado e ele vai falar: que artigo horrível, eu odiei esse artigo, eu vou recusá-lo. Tem gente que vai ser desse jeito, mas a maior parte dos revisores, eles são muito profissionais. E ser revisor também é uma coisa muito difícil, porque a gente se coloca numa posição ali de julgar o trabalho de alguém, julgar o esforço de uma pessoa. Então também tenham paciência com os revisores. A maior parte dos revisores está ali, né, de boa vontade, a gente não ganha nada. Pelo menos aqui no Brasil, o revisor é tudo voluntário. Então tenham paciência com os revisores, porque eles também sofrem. Hashtag revisores também são gente. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falem pra mim aí quais outras dicas vocês dariam, né, pra pessoas que estão escrevendo artigos. Se você for revisor, também fala pra mim o que vocês esperam na hora de ler o artigo que eu não falei aqui no vídeo. É isso, pessoal, até mais. Sigam a Ludmilla nas redes sociais, porque eu também produzo outros conteúdos muito bacanas. E até mais, até o próximo vídeo.